João 5:31. Amém? Vamos ler vários textos hoje. Eu só quero começar com os dois primeiros, 31 e 32, e na medida que eu vou falando, nós vamos ir lendo os demais textos do Evangelho de João no capítulo 5. Mas por enquanto, 31 e 32. A palavra de Deus, Jesus falando: se dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Quem dá testemunho de mim é outro, e sei que o testemunho que ele dá é verdadeiro. Senhor, obrigado pela palavra desta noite. Fala conosco, Deus. Precisamos ouvir a voz do Senhor nos nossos corações, para viver segundo o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Na parte final do discurso de Jesus, Jesus vai fazer uma coisa que na lei era obrigatório. Para resolver qualquer problema, era necessário 2 ou 3 testemunhas. Você não podia resolver um conflito, alguma discussão, inclusive um caso legal, somente por alegações. Você tinha que ter uma base, um fundamento para resolver a questão. Então, para isso, você juntava 2 ou 3 testemunhas fiéis que concordassem ou discordassem daquilo que estava sendo pleiteado. Isso era prática da Bíblia, está no livro de Deuteronômio, no capítulo 17 e no capítulo 19. Não vai dar tempo de ler os 2 versos, mas a questão era que se a testemunha fosse falsa, a testemunha seria morta. Então, olha a responsabilidade de você se colocar como testemunha. Tinha algum problema, a pessoa falava assim: mas eu tenho testemunha. Você tem? Eu tenho, vou chamar fulano de tal. Olha, tem que ter certeza de que a pessoa ia falar a verdade, porque se não era verdade, essa pessoa seria morta. Era a grande responsabilidade de ser testemunha. Por isso que Provérbios fala que a morte e a vida está no poder da língua. Por quê? Porque a testemunha era quem falava para aquela pessoa: ela vive ou ela morre. Ou a própria testemunha também entrava nessa situação. Por causa de quê? Daquilo que ela falava, seja concordando ou discordando. E Jesus vai fazer o quê? Jesus, então, ele demonstra que ele tem um relacionamento com o Pai, que ele é Deus. E isso que nós vemos ao longo dos estudos do discurso de Jesus após a cura do paralítico de Betesda. Mas para ele, então, dar o último argumento, ele vai usar testemunhas. Ele vai usar 4 testemunhas. 3 eu vou falar hoje. A 4ª testemunha fica para quarta-feira. A quarta testemunha na quarta-feira. Mas as 3 primeiras vai ser hoje. As 4 tem muita ligação. Uma puxa a outra. E é bem interessante isso. Mas era o ponto final de Jesus no discurso para que aqueles que o estavam ouvindo soubessem que ele certamente é o Filho de Deus. A primeira testemunha, verso 33 ao 36. Vós enviastes mensageiros a João, e ele testemunhou da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que sejais salvos. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas o testemunho que eu tenho é maior que o do João. Por quê? E essa parte ali corta. O 36 é o fim e a introdução do outro assunto. João, e nós vamos lembrar disso, você já leu na Bíblia aquilo, e foi uma das primeiras pregações que eu falei o ano passado, foi justamente João falando a respeito de Jesus. Nós vemos no capítulo 1 do próprio Evangelho de João, quando João batizava no deserto, os fariseus, os líderes religiosos, se aproximaram dele e lhe falaram: quem é você? E João falou: eu não sou o Cristo.
Aí, de novo, então quem é você? E ele falou, eu sou a voz que clama no deserto, preparai os caminhos ao Senhor. E ali vem aquela frase de João que está nos quatro evangelhos, eu sou aquele que vem anunciar de quem eu não sou digno nem de desatar as correias das suas sandálias. O machado está na sua mão, ele vai limpar o seu quintal e toda árvore que não der fruto, ele vai cortá-lo e jogá-lo onde? No fogo. E ali nós vemos depois, no próprio capítulo 1 de João, no verso 31, aliás, no verso 29, João 1, 29, aí sim, vamos. E aqui nós vemos João dando testemunho aberto de Jesus. João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse, este é quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João não somente identifica Jesus como a oferta de Deus, mas identifica Jesus não somente como Filho de Deus, ele identifica Jesus na sua missão de nos salvar. E ali ele continua, e sobre este que eu falei, depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado em Israel, vim batizando com água. E João deu testemunho dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, disse-me, aquele sobre quem vi descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunha de que este é o quê? O Filho de Deus. E mesmo assim Jesus fala que ele não recebe testemunho dos homens. Mesmo Jesus colocando João como uma testemunha fiel, ele fala, eu não recebo o testemunho dos homens, mas digo isso para que sejais salvos. Por quê? Porque eles acreditavam que João era profeta. Os fariseus não, os líderes religiosos não, o povo sim, porque todo mundo foi até João confessando seus pecados e sendo batizados. Todos entendiam que as palavras de João eram palavras de Deus. E quando João aponta para Jesus, todos entenderam que certamente Jesus devia ser aquele de quem João estava falando. E de fato, mais na frente, no próprio Evangelho de João, nós vamos ver pessoas dizendo isso. Tudo o que João falou dele se cumpriu. E nessa hora, essas pessoas creram em Jesus. A importância de João Batista de ter dado um testemunho fiel de quem é Jesus. O ministério de João foi curto, mas foi poderoso. João não fez milagres. Nós não vemos milagres de João Batista na Bíblia. O que nós vemos é uma pessoa que preparou os corações dos homens ao encontro do Messias. E quer saber uma coisa? Essa é a nossa missão também. João deu testemunho de Jesus. E mesmo que Jesus não aceita o testemunho dos homens, ele aceita o testemunho de João. Por causa de quê? Por causa daqueles que ouviram. Então, João testemunha a favor de Cristo. Qual é a outra pessoa que testemunha a favor de Cristo? Vamos para o verso 36. Mas o testemunho que eu tenho é maior que o de João, porque as obras que o Pai me concedeu realizar, essas mesmas obras que realizo, dão testemunho de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, Ele mesmo tem dado testemunho de mim. Nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma,
e a sua palavra não permanece em vós, porque não credes naquele que ele enviou. Lembra o batismo de João? Jesus, no Rio Jordão, João batiza Jesus, e no momento que Jesus levanta, Lucas fala que Jesus esteve orando. E nessa hora o que acontece? Lembra? A pomba desce, o Espírito como pomba desce sobre ele e o que mais? A voz, este é o meu filho amado, de quem eu tenho todo o prazer. A voz do Pai, dando testemunho de Cristo. Agora é interessante porque Jesus fala que eles, as pessoas que estavam ali, nunca ouviram a voz do Pai e nunca viram o Pai. É claro, aquele que consegue ver Deus é porque está morto. Porque nós não podemos, na nossa humanidade, contemplar o Senhor visivelmente. A sua santidade nos consumiria, o seu poder nos mataria na hora. Os nossos corpos físicos, mortais, pecaminosos, não têm como subsistir perante a santidade, a pureza e a majestade do nosso Deus. Não tem como. Por isso que não tem como o homem ver Deus e viver. Agora, o próprio João, no capítulo 1, no verso 18, fala: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, que é Cristo, foi quem o revelou. Por que eles não conheciam o Pai? Porque desprezavam Jesus. Se alguém despreza Jesus, está desprezando o Pai. Jesus falou isso em outra ocasião. Quem me recebe, não me recebe somente a mim, recebe também a quem? Aquele que me enviou, que é o Pai. Todo aquele que desprezar Cristo, despreza o Pai. Todo aquele que recebe Cristo, recebe o Pai. Se essas pessoas, na época de Jesus, desprezavam a mensagem de Cristo, desprezavam a pessoa de Jesus, eles blasfemavam a respeito de Cristo, tirando dele a sua qualidade divina, a sua divindade, eles realmente estavam testemunhando que eles não conheciam o Pai. E por isso que Jesus fala: vocês nunca ouviram a voz do Pai, porque se tivessem ouvido a voz do Pai, certamente teriam crido em mim. Olha a importância de Jesus aos efeitos de conhecer Deus como Ele realmente é. Nós temos uma ideia de quem é Deus. Todos nós temos uma ideia de quem é Deus. Até o ateu tem uma ideia de quem é Deus. Friedrich Nietzsche era filho de pastor luterano. Mas nos momentos da sua vida, nas situações que ele teve, ele se afastou do Evangelho ao ponto de dizer: Deus morreu e nós estamos felizes com isso. A ideia do Deus para Nietzsche era de um Deus morto. Um Deus que tinha perdido o seu valor e sua relevância no mundo. Nietzsche faz parte da fonte pela qual a nossa juventude tem bebido. Não leem diretamente o Nietzsche. Alguns leem, mas nem todos. Mas a filosofia dele permeia o pensamento atual da nossa juventude e de alguns adultos também. Aquela ideia de que Deus vê, mas não liga. De que Deus existe, mas não se importa. Deus por um lado e pelo outro. Esse estilo de pensamento é um pensamento de uma pessoa que realmente ainda não conheceu Jesus. É o seu conceito de Deus,
Mas o conceito que você e eu temos de Deus não quer dizer, não significa que seja o conceito verdadeiro de Deus. Você quer saber quem é Deus? Tem que ler a palavra. E tem que conhecer Jesus. Porque Jesus é quem nos revela o coração do Pai. Mas seguimos. Veja o seguinte: João testemunhou de Cristo. Mas João também teve testemunho do Pai. O próprio Pai testemunha de Cristo. Mas há um detalhe. Como os fariseus, como os judeus da época de Jesus conheciam Deus? Como? Através de quê? Então vamos para o verso 39 e o verso 40. Vós examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. A Escritura era o lugar onde eles conheciam o Pai. A Escritura era o lugar onde Cristo era revelado para eles. Eles sabiam que o Messias viria. Como eles sabiam? O Antigo Testamento testemunhava a eles a respeito disso. Eles compreendiam Deus, entendiam o amor de Deus, eles ofereciam sacrifícios a Deus, eles cumpriam as festas, faziam de tudo por causa das Escrituras, tudo apontando para Jesus. Eles sabiam disso. O problema é que eles não tinham acreditado nas Escrituras como palavra de Deus, eles não tinham acreditado em Deus como Pai, eles desprezaram João Batista, portanto, era difícil eles crerem em Jesus. Se alguém desprezar as Escrituras, eu não vou falar nem dificilmente, eu posso me atrever a dizer que é impossível para essa pessoa conhecer Deus. É impossível. Biblicamente, quem despreza as Escrituras nunca poderá conhecer Deus assim como Deus é. Nunca. Porque a palavra de Deus é a revelação de Deus a nós. Tudo que Deus quer que nós conheçamos a respeito dele está nas Escrituras. Fora das Escrituras, não há nada que possa nos mostrar o caráter de Deus como ele é. A criação pode nos falar da existência de Deus. A nossa vida pode mostrar que Deus existe. Tudo que nós vemos na história testemunha a respeito do Criador, mas não nos dá toda a manifestação de Deus, do caráter de Deus, da santidade de Deus, do desejo de Deus para nos salvar. Não dá, mas as Escrituras, sim. Por isso, quando os discípulos estavam indo para Emaús e Jesus se junta a eles, já Jesus ressuscitado entre os mortos, se junta e os discípulos falando a respeito do que tinha acontecido, e Jesus chega e pergunta o que está acontecendo, e eles começam a falar sobre os fatos acontecidos. Aí Jesus fala para eles: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí, Lucas 24, 27 fala: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Você vê que Jesus começa com quem? Moisés. Moisés é a quarta testemunha, mas vai ser na quarta-feira. Por isso aqui eu paro. Mas até agora, nós ouvimos muito que as pessoas hoje gostam de história. Nunca vi um país onde as pessoas falassem tanto que gostavam de história como o Brasil. Todo mundo fala: eu gosto de história, eu gosto de história, eu gosto de história. Gente, é incrível, eu gosto de história. Eu vou falar também, eu gosto também.
Não, mas é sério, eu gosto. Você está rindo? Não sei por que você está rindo. Não, eu já gostava antes. Eu já vim gostando. Mas é claro que o ambiente contagia mais, não? Você acaba sendo contagiado e quer saber mais. Mas um detalhe é que quando nós falamos de Jesus, parece que há um quebra histórico. E a pessoa quer construir uma nova história com Jesus. Em que sentido? Tirar de Cristo a essência do seu ser. As pessoas falam, eu posso aceitar Jesus como homem, mas não como Deus. Isso, historicamente, você não pode. Vamos supor, vou para meu país para que ninguém fique ofendido. Todo mundo pode falar assim, eu reconheço Simão Bolívar como libertador da Venezuela, da Colômbia, do Peru, do Equador e fundou a Bolívia, mas como venezuelano não. Aí qualquer um vai chegar e vai dar uma paulada na pessoa, porque toda criança venezuelana, em algum momento da sua vida, foi para a casa natal de Bolívar em Caracas, passeio, viu as testemunhas, tudo que fala que ele nasceu lá, e quem é da minha cidade, vá para a casa que ele tinha, perto da minha cidade, onde ele passou a infância e tudo aquilo, assim, impregna o país da imagem dele. É difícil alguém falar isso. Aliás, é impossível. Historicamente é impossível. Mas sempre tem quem fala. Você vai falar que é bobagem, mas tem pessoas que falam que ele não foi venezuelano. E assim como a pessoa de Jesus é pior ainda. Porque as pessoas falam. Tem aqueles que na verdade perdem o senso e creem que Jesus não foi uma pessoa real. Isso aí já entra nas pessoas que querem negar qualquer coisa. Até eles poderiam acreditar no Papai Noel. Porque negar Jesus como um personagem histórico, como uma pessoa que andou neste mundo, nem vamos falar de suicídio intelectual. A pessoa simplesmente deixou o cérebro em algum lugar e acreditou naquilo. Mas negar a divindade de Jesus é o que está hoje como moda. Ninguém nega Jesus, mas todo mundo nega a divindade. O problema é, fazer isso, historicamente, é um suicídio intelectual. Porque a grande questão da pessoa de Jesus é de uma pessoa que andou na terra de Israel, falando a todo mundo que ele era Deus encarnado. E que ele viria a morrer e tomar o lugar do homem, por causa do seu pecado. Ou Jesus é, aliás, quem diz que é, ou mais uma vez, nós vamos ter que simplesmente fechar a igreja porque não faz sentido ser igreja se Jesus não é Deus. Não faz sentido. Toda a mensagem de Jesus passaria por ser uma grande mentira, um fraude. Não adianta. Jesus seria a pessoa mais mentirosa deste mundo. Por isso, se nós estamos aqui é porque nós cremos que certamente Jesus é Deus. A grande questão é, beleza, eu creio que Jesus é Deus, mas eu te pergunto, o que nós estamos fazendo com isso? Porque se Jesus é Deus, e nós vamos para tudo o que eu tenho falado ao longo destas semanas, Ele então é a vida. É o caminho para conhecer o Pai. É aquele que vai nos julgar. É aquele que vai nos salvar. Mas ao mesmo tempo é aquele que tem testemunhas que confirmam aquilo que Ele fala. Se isso for verdade, é bom nós crer nele. Que nós tenhamos nossa fé nele. Que nós possamos confiar em Jesus. Porque se eu sei que Jesus é Deus e eu não creio em Cristo, eu estou com um problema muito sério na minha eternidade. Mas veja por outro lado, a capacidade de João de testemunhar de Cristo, o Pai testemunhando de Jesus, as próprias Escrituras testemunhando de Jesus. Aí eu posso falar para você e para mim, meu irmão, o que nós estamos esperando para compartilhar de Cristo aos homens? O testemunho de João está nas Escrituras. O testemunho do Pai está nas Escrituras. A própria Escritura confirma
que Jesus é Deus. Nós sabemos disso. Por que nós, então, não compartilhamos disso? Será que nós ainda duvidamos disso? Será que nós ainda temos dificuldade em entender isso? Porque quando a notícia é muito boa, ninguém tem vergonha de contar. Não é assim? Vou falar para você uma coisa. Vamos ver. Se tivesse existido o WhatsApp no ano 2002, quando o Brasil foi penta, faça o exercício da memória. 2002, e todos nós temos WhatsApp. E o Brasil ganha o penta. Eu pergunto para você, a quantas pessoas você teria enviado a expressão é penta, é penta, é penta? Aí você cria a cadeia de mensagem que dá para colocar 250 e manda é penta, é penta, é penta, é penta. Sobra ainda, coloca mais 250, é penta, é penta, é penta. E se dá para repetir, você vai repetir até o 7-1. Aí foi a Alemanha que falou, é tetra, é tetra, é tetra. Nós gostamos de dar notícias boas. Nós gostamos, muito. Você viu o irmão Laureano quando postou as fotos da netinha, você lembra? As fotos da netinha, mandou para todo mundo. Todo mundo gosta de notícia boa. Nem falar da Gilma mandando fotos do neto. Mas por quê? Porque é lindo. Nós gostamos disso. Nós gostamos que as pessoas saibam as coisas boas que estão acontecendo conosco. E se Cristo é o melhor que tem acontecido na nossa vida? Se a vida de Cristo em nós tem sido algo que ninguém poderia nos dar e que é algo que repercute até na eternidade, por que nós não manifestamos isso às pessoas ao nosso redor? O que nos impede de mostrar ao mundo o Deus que nos salvou, que nos amou de tal maneira que enviou seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados para nos salvar? O que nos impede?